A adrenalina do lançamento e a pressão esmagadora da gravidade já ficaram para trás. Agora, a cápsula Orion navega pelo silêncio absoluto do vácuo. Estamos oficialmente no segundo dia da missão Artemis II. Aquela urgência da decolagem deu lugar a uma rotina de isolamento e recuar não é mais uma opção. A única saída agora é seguir em frente. Hoje, nós vamos entender como o corpo humano reage longe da Terra, os ajustes vitais de rota que mantém a nave no curso e o status exato dessa cápsula que avança pelo espaço profundo. Antes de começar, já se inscreve aqui no canal Top 10, porque eu não sei que você não está inscrito ainda, não entendo por quê, para acompanhar de perto os próximos dias dessa missão histórica. Vamos lá? Número 10. A trajetória de retorno livre, o ponto sem volta. Essa realidade se resume à pura matemática. A tripulação cruzou o ponto sem volta. A Orion atingiu uma velocidade e uma distância da Terra que tornam fisicamente impossível um retorno imediato. Aqueles manuais de aborto rápido usados para o caso de algo dar errado nas primeiras horas de voo já foram guardados. Simplesmente não há combustível suficiente nos tanques do módulo de serviço para frear a nave, dar meia volta e retornar para casa. A partir de agora, a nave entrou na chamada trajetória de retorno livre. Na prática, a missão precisa usar a própria gravidade a seu favor. Os astronautas são obrigados a continuar subindo a colina gravitacional até a Lua, dar a volta em torno dela e usar essa imensa força como um estilingue para retornar à Terra. É essa manobra em formato de 8 que vai arremessar a cápsula de volta em segurança. O mesmo princípio da física que salvou a tripulação da Apollo 13. Para garantir que esse trajeto seja perfeito, o rastreamento da nave passou para a Deep Space Network, a rede global de antenas gigantescas da NASA, posicionadas na Califórnia, na Espanha e na Austrália. Elas revezam o sinal de rádio de forma ininterrupta enquanto a Terra gira, acompanhando cada milímetro do voo. Ironicamente, a única forma deles voltarem para a Terra agora é seguir em frente. 9. Reconfiguração total. A vida em 9 metros cúbicos. Já que o retorno imediato está descartado, o foco dos astronautas agora é a sobrevivência e a organização interna. A cápsula Orion tem um espaço habitável de apenas 9 metros cúbicos, o que equivale mais ou menos ao volume interno de 2 minivans. Para suportar os próximos 10 dias de confinamento sem comprometer a missão, a equipe dedicou o dia ao Stowage, um processo rigoroso de reconfiguração de carga para transformar o veículo de voo em um ambiente funcional. Eles começaram pelos trajes de sobrevivência, aqueles macacões laranjas pesados usados no lançamento. Cada um deles foi despressurizado, dobrado e guardado em compartimentos selados sob o piso. Os assentos também foram recolhidos e travados nas paredes para liberar o centro da cabine. Na gravidade zero, organização é uma questão de segurança de voo. Sem a força da gravidade para manter as coisas no chão, qualquer objeto solto vai flutuar. Um simples parafuso ou até uma gota d'água pode ser sugado pela ventilação e causar um curto-circuito atrás dos painéis de controle. A equipe também ativou o sistema de gerenciamento de resíduos, o complexo vaso sanitário espacial que funciona com fluxo de ar. Manter a cabine impecável nestas primeiras horas cria a disciplina necessária para o sucesso do restante da viagem. 8. Síndrome de adaptação ou impacto no corpo humano. Enquanto a cabine ganha uma nova forma, o corpo dos astronautas tenta se ajustar ao ambiente extremo. Historicamente, o segundo dia no espaço costuma marcar o pico da síndrome de adaptação espacial. Aqui na Terra, o nosso cérebro sabe exatamente o que é
em cima e embaixo, graças ao nosso sistema vestibular, pequenos canais cheios de líquido dentro dos nossos ouvidos. No espaço, esse líquido flutua livremente. O cérebro recebe sinais de que o corpo está caindo o tempo todo, enquanto os olhos dizem que está tudo parado. Esse conflito de informações causa vertigens, suores frios e enjoos severos em mais da metade dos astronautas profissionais. Os médicos no centro de controle em Houston também monitoram a mudança nos fluidos corporais. Sem a gravidade para puxar o sangue em direção às pernas, cerca de 2 litros de fluidos sobem e se acumulam no tronco e na cabeça. É por isso que, nas imagens transmitidas da nave, os rostos da tripulação parecem inchados e as veias do pescoço dilatadas. Esse volume extra aumenta a pressão craniana e pode até embaçar a visão. Para evitar a perda de massa muscular e óssea, eles já iniciaram uma rotina de exercícios com o Orion Flywheel, um dispositivo compacto de polias que simula o levantamento de peso para compensar a ausência da gravidade. 7. O bombardeio invisível, a radiação no espaço profundo. Ao cruzar os centuriões de Van Allen, que são grandes anéis de radiação magnética que envolvem o nosso planeta, a Artemis II deixou para trás a proteção da Terra e entrou de vez no espaço profundo. A partir de agora, a cápsula é bombardeada continuamente por 2 ameaças invisíveis: partículas de tempestades solares e raios cósmicos galácticos. Esses raios não são raios de luz comum, eles são pedaços de átomos que viajam quase à velocidade da luz, arremessados por supernovas, que são as explosões violentas de estrelas gigantes e antigas. O casco de titânio e alumínio da Orion bloqueia a maior parte dessa radiação, mas uma pequena fração sempre consegue atravessar a fuselagem. Por isso, a tripulação calibrou hoje seus dosímetros pessoais, pequenos equipamentos que medem a quantidade exata de energia radioativa que o corpo deles está absorvendo. Um efeito colateral impressionante disso acontece na hora de dormir. Ao fecharem os olhos na cabine escura, os astronautas costumam ver flashes e clarões repentinos. Isso ocorre porque partículas de radiação cósmica atravessam as paredes da nave, passam pelo corpo deles e reagem com a água dentro dos globos oculares, gerando um lampejo real que o nervo óptico registra. Fantástico, né? 6. A carga psicológica, isolamento e o efeito overview. Além das exigências sobre o corpo, a mente humana também sente o peso da viagem. Hoje, ao olharem pela escotilha, os astronautas viram a Terra encolher a ponto de poder ser coberta por uma pequena moeda. Contemplar essa visão provoca um fenômeno bem documentado chamado efeito overview. É uma mudança instantânea de perspectiva em que o observador compreende de forma clara a fragilidade do nosso planeta, a ausência de fronteiras físicas e a imensa solidão do nosso mundo girando no vazio. No centro de controle, os especialistas em comportamento não avaliam apenas os sistemas vitais, eles analisam o tom de voz da equipe, as pausas entre as respostas e a linguagem corporal. Encarar essa imensidão logo no segundo dia exige um preparo psicológico brutal. A tecnologia, por sua vez, torna o distanciamento ainda mais óbvio. O sinal de rádio, viajando à velocidade da luz, já sofre um leve atraso para ir e voltar, tirando aquela fluidez rápida de uma conversa normal por telefone. Entender como 4 pessoas mantêm o foco e o bom humor nesse nível de isolamento extremo é essencial, pois são esses dados que vão ajudar a desenhar as futuras missões rumo a Marte. 5. A colina gravitacional, uma desaceleração contínua.
Se você olhar para os dados de voo da missão neste exato minuto, vai notar algo que costuma confundir a nossa intuição. A nave está com o bico apontado para a Lua e se afastando de casa rapidamente. No entanto, a velocidade dela no painel está despencando ao invés de estar acelerando. Para entender o motivo disso, imagine que viajar pelo espaço não é como acelerar um carro em uma pista plena. É muito mais parecido com arremessar uma bola para cima em uma ladeira bem íngreme. A nave está literalmente escalando o poço gravitacional da Terra. Quando os foguetes desligaram no primeiro dia, a cápsula voava a cerca de 40 mil quilômetros por hora. Mas, conforme ela ganha altitude, a imensa massa do nosso planeta age como uma âncora invisível, puxando a estrutura de volta. A Orion trocou a propulsão pela inércia. Ela vai continuar perdendo velocidade nessa subida silenciosa pelo vácuo até atingir o ponto de equilíbrio gravitacional mais à frente. 4. O balé da energia, os painéis do módulo europeu. Para manter todos os sistemas vitais funcionando ativamente durante essa subida, o módulo de serviço europeu, o verdadeiro coração da Orion, trabalha a todo vapor. O grande foco da engenharia nas últimas horas foi o gerenciamento das 4 enormes asas de painéis solares. No vácuo do espaço, essas asas não ficam estáticas, duras como pranchas. O ambiente externo sofre extremos térmicos brutais. A lateral da nave, iluminada pelo sol, ferve a mais de 100 graus Celsius, enquanto o lado que fica na sombra congela rapidamente a quase 200 graus negativos. Para evitar que os metais empenem com esse choque térmico ou que os suportes quebrem, quando a nave aciona os propulsores, motores elétricos ajustam as pontas das asas de forma contínua para frente e para trás. Esse balé mecânico rigoroso garante a absorção máxima da luz solar. A eletricidade gerada alimenta tudo a bordo, desde os computadores de voo até a rede de aquecedores embutidos nas paredes da cabine, impedindo que os tripulantes congelem durante a viagem. 3. Navegação autônoma, o sextante digital. Com a energia estabilizada, a atenção da equipe mudou para a navegação. No espaço interplanetário, depender de um único sistema é um risco enorme. Se uma tempestade solar cortar a comunicação com as antenas da Terra, os astronautas ficariam completamente cegos sobre a sua localização. Para garantir a autonomia, a equipe testou pela primeira vez o sistema OptNav, a navegação óptica autônoma, usando câmeras de alta precisão montadas nas pontas dos painéis solares. Eles fotografam simultaneamente o contorno iluminado da Terra, a Lua logo à frente e o campo de estrelas fixas ao fundo. O poderoso computador do voo cruza essas imagens, calcula os ângulos e define a posição tridimensional exata da cápsula em tempo real. É o mesmo princípio usado nos antigos sextantes náuticos pelos marinheiros, só que atualizado com lentes digitais e um alto poder de processamento. O sucesso desse teste prova que a missão Artemis II tem as ferramentas necessárias para encontrar o caminho de casa por conta própria, mesmo em um cenário de apagão nas comunicações. 2. Manobra de precisão, a primeira correção de rota. Saber a posição exata da nave no vazio era o requisito fundamental para o passo mais crítico de hoje. A primeira manobra de correção de trajetória. Nenhuma espaçonave viaja em uma linha reta perfeita desde o momento em que sai da órbita da Terra. A pressão contínua da radiação solar e a própria atração gravitacional de outros planetas causam desvios sutis da rota. Para garantir que a Orion acerte o seu alvo com perfeição nos próximos dias, os engenheiros ativaram os propulsores auxiliares hoje à tarde. Em vez de usar o grande motor principal, que é potente demais
demais para um ajuste fino, eles acionaram os pequenos jatos do sistema de controle. Esses jatos usam combustível hipergólico, fluidos que entram em ignição instantaneamente no momento em que se tocam, sem precisar de uma faísca elétrica. Isso oferece confiabilidade total ao sistema. Foi uma queima cirúrgica de poucos segundos, alterando a velocidade da cápsula em apenas alguns centímetros por segundo. Esse ajuste minúsculo feito no começo da viagem evita que a nave erre o trajeto por milhares de quilômetros na hora da aproximação lunar. 1. A esfera de influência, a troca de gravidade. Com a rota corrigida, os sistemas de energia estabilizados e a cabine totalmente organizada, a Orion avança para o marco mais importante da astrofísica lunar, a esfera de influência. É o fim deste segundo dia que leva a nave de encontro a essa fronteira invisível. Nas próximas horas, a cerca de 64 mil quilômetros da superfície da Lua, a cápsula vai atingir a sua velocidade mais baixa em toda a jornada. Ela chegará ao ponto exato do espaço onde a força da gravidade da Terra empata rigorosamente com a atração da Lua. No instante em que cruzar essa linha de divisa, a Orion vai parar de lutar contra a gravidade da Terra e começará a cair em queda livre no poço gravitacional lunar. A partir daí, a velocidade vai voltar a subir vertiginosamente. A jurisdição da Terra chegará ao fim. Os astronautas entrarão oficialmente em território lunar, preparando-se para encarar a escuridão do lado oculto. A fase mais perigosa, tensa e histórica de toda a missão. E você, como imagina que será para essa tripulação mergulhar no rádio silêncio do lado oculto da Lua, sem contato visual ou de comunicação com a Terra? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vai lá, não deixe de comentar não. Se você curtiu a nossa análise de hoje, não se esqueça de confirmar o seu like no vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificação. Um grande abraço e até o próximo vídeo.